Hoje nós vamos para o capítulo 9, não é isso, Claudinha? É isso mesmo. A gente já começou, eu comentei aqui, né, que no capítulo anterior a Luísa nos convidava a prestar atenção naquilo que a gente põe atenção, porque aquilo que você dá atenção cresce. E hoje ela nos convida a praticar, né, ficar de olho na prática. Mas antes de dar sequência, eu vou só responder alguém que perguntou aqui, a Ana, se todas as lives estão gravadas. Todas, elas estão gravadas nos nossos perfis e depois elas serão colocadas, inclusive, no YouTube, né? Eu e o Jefferson estamos colocando já. Aí, se alguém tiver interesse, só pedir para a gente o link que nós enviamos, tá bom? Dando sequência, então, o trabalho diário. Ela diz assim, ó, se uma criança desistisse no primeiro tombo, nunca aprenderia a andar. Então, a proposta é colocar em prática e não desistir. Por quê? No decorrer da nossa vida, no dia a dia, muitas coisas acontecem. E aí tem gente que fala para mim, ai, mas eu estou fazendo afirmações, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e o resultado não veio. Porque ela começou ontem a fazer uma afirmação, a mudar um padrão que ela criou durante anos, né? Porque a gente tem essa mania do imediatismo. Eu quero, mas eu quero agora. Né? Tem até uma piadinha que alguém pediu para Deus assim: dá-me paciência, mas dá agora, né? Não quer esperar. Então, a gente precisa manter o ritmo e não desanimar, mesmo quando o resultado não é imediato. Ele vem, acredite, mas é necessário essa persistência. Então, ela vai dizer assim, que é importante insistir, né? E no começo, vamos aos trancos e barrancos, enquanto o subconsciente vai aprendendo por tentativas, mas mesmo assim, cada vez que voltamos à prática, ela torna-se um pouco mais fácil e nos saímos um pouco melhor. E daí ela diz que ninguém é perfeito, então a sugestão é sempre que a gente se acolha. Eu sempre vou ficar do meu lado. Essa é a minha sugestão. Mesmo que você não seja perfeito, mesmo que você, de repente, percebeu que poderia ter feito melhor. Daqui para frente você vai fazer melhor, melhor que você puder, né? Sem essa cobrança exagerada que vai gerar mais angústia do que resultado, tá bom? E aí ela diz assim, ó, diga frequentemente a si mesmo, estou fazendo o melhor que posso, certo? E no outro subtítulo é Aprove-se sempre, que é a mesma sequência, a mesma ideia. Nesse trecho, ela vai contar da experiência dela na primeira palestra que ela realizou. Porque quem conhece a história da Louise Hay sabe que ela foi uma pessoa que não teve um estudo formal, que ela teve que. Ela aprendeu, ela estudou tudo que ela aprendeu sem aquele certificado formal, né, da educação acadêmica. E aí isso gerava também muita preocupação nela, né? E aí ela fez a primeira palestra, e segundo ela própria, talvez não tenha sido tão boa, né, como ela poderia ter sido. E aí, quando ela desce da palestra, ela fala para ela assim: acho que poderíamos mudar umas coisas. Né? Primeiro ela fala, Luíse, você foi sensacional. Foi absolutamente fantástica. Olha que lindo. E depois ela diz assim: acho que poderíamos mudar umas coisas, vamos ajustar isto, vamos ajustar aquilo. Essa é a ideia, gente. Fique do seu lado, trate você com todo esse amor, com todo esse carinho e depois ajusta. É assim, não é negacionismo e nem positivismo tóxico. Fique bem claro. Porque em nenhum momento a gente fala para você ficar repetindo coisas aleatórias sem nenhum sentido. Não, você está reprogramando a sua mente. E isso vai ter que ser dessa maneira. De repente você vai precisar falar para você mesma ou você mesmo que você é incrível e que depois você pode ajustar algumas coisas, tá bom? E aí é isso. Ela fala, se ela tivesse só criticado, pode ser que ela ficasse muito insegura na outra palestra, né? Então, essa é a dica, tá bom? E Agora aí, gente, e isso. aí eu vou falar para vocês agora um tópico que fala o seguinte: vendo a lei funcionando em toda a nossa volta,
E assim, é um complemento do que Claudinha fala, porque o livro é assim, ele vai se reafirmando em pequenas coisas, né, o tempo inteiro. Então, assim, ela fala o seguinte, que a gente precisa estudar as leis espirituais e seguir à risca, que a gente que não pode querer ajustá-las ao nosso modo. E aí ela dá um exemplo muito legal do computador, que ela diz que quando ela não sabia mexer no computador, ela não podia contar com ele. Mas a partir do momento que ela começou a aprender a lidar com o computador, simplesmente ele começou a ajudá-la e a ajudá-la a fazer N trabalhos. Então, a mesma coisa em relação por exemplo, a metodologia do Luiz e Rei. A gente precisa entender, a gente precisa compreender e a gente precisa colocar em prática. Porque também uma coisa que Luiz e Rei falava, né, Cláudia e Jefferson, muita, que assim, que nenhuma teoria vale a pena ou vai funcionar se a gente não colocar ela em prática. Então, é prática constante sem apego aos resultados. Eu falo muito isso, é um jargão, porque eu acho que isso funciona demais e a gente precisa mesmo colocar em prática e colocar em prática por um tempo até ver os resultados, porque o resultado não vem assim. Então, aí ela fala o seguinte, que a gente precisa também reforçar o nosso aprendizado e reforçar diariamente, que é exatamente isso que eu estou falando, né? E que assim, que tem vários meios da gente reforçar esses aprendizados, como por exemplo, trabalhando a gratidão e expressando a gratidão, escrevendo afirmações, meditando, né? Fazendo afirmações. Agora, fazendo, gente, quando a gente faz uma afirmação, a gente precisa fazer essa afirmação com sentimento, sabe? Colocando aquele tesão na afirmação, entendeu? Colocando sentimento nela, porque aí sim a gente consegue materializá-la. Agora, agora também, né, Cláudia, se a gente faz as afirmações, escreve as afirmações com o tempo, a gente vai passando a acreditar nelas e aí, consequentemente, elas vão se tornando realidade. Exatamente. É, vejam que o título, né, do capítulo é O Trabalho Diário. E é isso que nós estamos insistentemente dizendo ao longo desses capítulos, né? Que não é uma mágica, não é uma transformação mágica. E também gostei muito quando Claudinha disse, não é uma positividade tóxica. Muita gente confunde, talvez até por fuga, né? Ah, eu não quero falar nada de positivo sobre mim, sobre a minha vida, isso é positividade tóxica, e aí o quê? Eu fujo. É a resistência que nós vimos no capítulo anterior, entende? Então, assim, não é uma mágica, é um trabalho diário, né? E aí, a Louise Hay vem falar aqui, no próximo tópico, da rotina dela, né, do que é que ela faz diariamente. Então, o tópico é minha terapia diária. E aí ela diz que eu vou ter que acompanhar aqui, né, porque são partes do dia dela. Então, vamos lá. Ela diz que acorda, mas antes de abrir os olhos, ela agradece por tudo que ela pode imaginar. Depois, ela toma banho, e depois desse banho, ela leva cerca de umas meia hora meditando e fazendo as preces e as afirmações. Depois ela faz 15 minutos de ginástica e aí está pronta para a primeira refeição, que é frutas, sucos, chá. E aí ela agradece, né, por tudo isso que ela está ingerindo. Antes do almoço, ela vai para frente do espelho e faz algumas afirmações em voz alta. Às vezes até ela canta. Às vezes ela até canta. Tá dando para ouvir direitinho? Super. Pronto. Às vezes ela até canta, né? E aí ela diz, Luíse, você é maravilhosa e eu a amo.
Este é um dos melhores dias da sua vida. Tudo está funcionando para o seu mais alto bem. O que você precisa saber lhe é revelado. Tudo que você necessita lhe é dado. Tudo está bem, certo? Ela diz que depois, no almoço, ela come salada, novamente agradece por tudo que está ingerindo. No final da tarde, ela relaxa o corpo, e aproveita para ouvir uma música que a faça bem e afirmações. Depois, no jantar, ela come legumes cozidos no vapor e um cereal. Às vezes come peixe, come frango. À noite, reserva um tempo para ler e estudar. Por quê? Porque ela acha que sempre há mais para aprender, né? Então, ela aproveita também para escrever alguma afirmação atual que ela precise fazer. E aí ela escreve 10 ou 20 vezes, né? Quando ela vai para a cama, ela reúne os pensamentos, repassa o que aconteceu durante o dia e abençoa cada atividade. E aí ela afirma que vai dormir calma e profundamente e vai acordar pela manhã bem disposta, renovada e ansiosa pelo novo dia. E aí ela pergunta a nós leitores, né? Parece muito, não? E ela mesma responde, sim, parece. No início pode parecer muito, mas depois essa rotina ela vai se encaixando no nosso dia, né? A gente vai colocando esses elementos que nos faz bem, que não é obrigatoriamente seguindo tudo o que ela faz, né? Mas aqui ela quer mostrar que é possível. É possível dar atenção a coisas que nós queremos e às vezes usamos a desculpa de que não temos tempo, né? Ah, eu não tenho tempo. Na verdade, às vezes a gente não quer realizar aquilo, não quer realmente fazer, a gente quer permanecer na negação, naquela coisa do, eu quero, mas eu não tenho atitude, ou seja, da falta de ação, certo? Então aí, isso é que ela quer mostrar, nos trazendo aqui essa rotina de terapia diária dela, certo? Exatamente. E na última linha, ela diz assim: os benefícios obtidos valerão o esforço. Então, quando a gente quer que alguma coisa mude, a gente precisa fazer algo diferente. Eu acho que alguém já deve ter ouvido aquela frase assim, que as pessoas querem, se você faz sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre igual. Então, para resultado diferente, temos que fazer mudanças aí no dia a dia, na nossa rotina. E Eu também isso é estava. fácil? Nem É sempre é, possível, né? Mas é é possível. possível, é totalmente possível com o primeiro passo, né? Exato. Eu quero chamar a atenção aqui também para o fato de que, quando nós falamos sobre Luiz Rey, a gente fala com uma proximidade, né? Que a impressão que dá é que ela ainda está viva e tal. Não, infelizmente, ela faleceu em 2017, né? Mas ela contava até nos últimos tempos, né? Enquanto ela ainda fazia palestra, ela contava que ela permanecia numa rotina dessa, de cuidados diários, de afirmações diárias, exercícios de raiva, uma vez por semana, como qualquer ser humano. E o que isso significa, né? O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou chamando a atenção? É porque tem gente que fala, isso só acontece com ela, porque ela é iluminada. Não, não, né? Nem ela, nem eu, nem os meus queridos aqui, nós não somos perfeitos. Mas a gente está aqui na busca de melhorar cada dia. Então, venha conosco, aceite o convite, né? Aí ela diz assim, no próximo tópico: como você começa o seu dia? Qual a primeira coisa que você diz pela manhã quando você acorda? Todos temos algo que dizemos quase diariamente. É positivo ou é negativo? Aí ela conta de uma época que ela dizia assim, ao acordar ela já dizia, oh meu Deus, mais um dia. E acredite, isso aconteceu comigo por muitos e muitos anos. Até que eu mudasse meu padrão mental, né? A minha visão de mundo, eu acordava já estressada. Eu acordava e já tinha aquele impacto, assim, ai meu Deus, tanta coisa para fazer.
né? Então, eu sempre conto que a minha vida mudou a partir da leitura desse livro, e é por isso que eu estou aqui com meus amigos, né, fazendo essa leitura e recomendo demais. Porque quando a gente passa a olhar para a vida de forma diferente, tudo muda em volta, tudo muda, tá? Então, E, ela Claudinha, convida. eu queria dizer um negócio aqui, que você é a pessoa, assim, que nesse sentido, mais incrível que eu conheço, porque tudo que você fala da metodologia você coloca em prática. E isso é muito massa, isso é muito lindo. E isso é funcional, porque a gente vê que funciona. Aí, assim, a sua vida é perfeita, a sua saúde é extremamente perfeita? Claro que não, ao contrário, né? Mas só que a gente procura não colocar o foco nas coisas ruins, né? Porque aonde a gente coloca o nosso foco, cresce. Então, eu acho que é por aí. Ah, Desculpa aí ter Não, não, me... eu Mas eu também queria queria dar esse falar. depoimento. pode Eu também falar. queria falar um negocinho que eu acho importante da gente refletir nos dias atuais, né? Quando a gente acorda, olha o que Claudinha disse, né? Que tem aqui no livro. Quando você acorda, seu pensamento é positivo ou é negativo? Aí eu lhe pergunto, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar o celular, o que Hum, você encontra nele? Porque, por exemplo, às vezes você pode acordar ali ansioso, acorda, toma aquele susto e já fica ansioso, ansiosa para pegar o celular e ver o que tem ali, né? Mas será que isso lhe faz bem? Será que isso está lhe fazendo bem? Né? Às vezes a gente vê uma notícia ruim, às vezes a gente vê uma mensagem que não queria ver, ou às vezes a gente não vê nada e é, nos frustra com a expectativa de que ali tem alguma coisa extremamente importante. verdade. E eu, inclusive, Jeff, quando eu faço atendimentos em mentoria, nas primeiras sessões eu converso sobre o que você acompanha no celular. Porque tem gente que está seguindo pessoas que só fazem ela se sentir mal, ela se comparando, se sentindo um lixo, porque uma pessoa tirou uma foto que durou um segundo e postou como se fosse a vida. E não é a vida, é um segundo. Não. A foto é um registro momentâneo. Então, vale muito essa reflexão, viu? É E porque serve muito nesse tópico. no Instagram a gente só vê o palco, mas os bastidores a gente não sabe, né? Normalmente ninguém vai postar coisa ruim. Né? A pessoa vai mostrar os seus momentos legais, felizes, de glória, quando está arrumado. Então é sobre isso mesmo. E a gente precisa olhar para cada detalhe desse que fazem a diferença na nossa vida. E às É, e vezes fazer um posta uma detox, vida inventada, né? é isso mesmo. Fazer um detox das redes sociais ajuda muito nesse processo. Bom, vamos lá, Uhum. senão a gente não consegue ler o capítulo inteiro. Ela conta, né, a Louise Hay, como que ela faz hoje, né, depois que ela escolheu mudar de vida, né, naquele tempo que ela escreveu esse livro, ela diz assim: quando eu acordo, antes de abrir os olhos, eu agradeço a minha cama pela boa noite que tive, pela boa noite de sono que eu tive. E depois ela diz assim: passo uns 10 minutos agradecendo, ainda de olhos fechados, por todo o bem que existe em minha vida. E olha, gente, esse exercício ele é tão poderoso, porque o que que a gente faz de um modo geral? A gente já abre o olho estressado pensando no que falta. E a gente esquece de agradecer pelo que a gente tem. Se você tem um teto sobre a sua cabeça, se você tomou o café da manhã, se você sabe que vai tomar seu café da manhã, né? Se você tem um transporte que vai levar você para o trabalho, seja de ônibus, seja o que for, você já tem motivo para agradecer, tá? Então, por foco naquilo que a gente quer e não no que a gente não quer. Depois ela levanta fazer a meditação. E aí aqui ela vai falar um pouquinho sobre meditação, e eu vou falar muito brevemente, porque a gente já vem conversando, né, em outros momentos sobre esse assunto, que é uma forma de se centrar. Então, na última vez, eu acho que Renato explicou que a meditação não precisa necessariamente ser aquele momento que você entra em estado de êxtase e fica lá meia hora, uma hora meditando e sai do seu corpo. Não é isso.
né? Nós temos que começar de algum ponto. Então, a ideia é fazer. Pode observar no início de live que a gente faz, eu peço para respirar e trazer sua atenção para o momento presente. Faça isso no início, faça 1 minuto, faça 2, faça 5, faça quanto você conseguir, mas comece. Comece a ter um momento de conexão com você mesmo. E pode ser através da respiração. E aqui ela dá a sugestão de você respirar contando 1 e expirar contando até 2. E seguir fazendo isso até 10. E depois reiniciar do começo. Então, 1, 2, 3, né? Então, você vai falar 1, 2, 3. Essa é a sugestão. E aí, vai até o final e depois volta. Isso sempre até o 10. É uma sugestão de exercício que ela dá. E existem inúmeros exercícios aí pela internet afora. Quem precisar também pode perguntar se quiser alguma indicação da gente. Mas tem as meditações guiadas para quem tem dificuldade de fazer só a respiração e ficar focado, concentrado. Então, sugestão de meditação é o que não falta. E aí ela conta a história de uma cliente dela que era uma pessoa brilhante, só que ela tinha essa dificuldade. Ela não tinha dificuldade de aceitar os ensinamentos. Ela tinha dificuldade de se conectar com esses ensinamentos através de um centramento. Então, ela tinha uma mente muito acelerada, e isso dificultava colocar em prática os ensinamentos e alcançar os resultados. Então, a sugestão é: faça a prática da meditação, mesmo que sejam pouquíssimos minutos no início, e vá aumentando sempre que possível, tá bom? E assim, gente, eu queria falar uma coisa que, assim, são várias as formas que a gente tem de meditar. Por exemplo, tem as meditações guiadas, como Claudinha falou, tem as de Luiz e Rei, que são incríveis. Eu medito através do Ho'oponopono, e é maravilhoso, é uma prática, assim, incrível. Então, tem várias formas de se meditar e cada um vai escolher a forma que tem mais a ver com você mesmo, porque cada um tem a sua forma. Agora, eu só falo o seguinte: meditação é poderoso. Tem até um ditadozinho que diz assim: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, se meditar, o bicho some. E é verdade, gente. Meditação é muito, muito poderoso. E aí a gente vai falar agora do exercício de afirmações diárias. E aí ela fala o seguinte, que as afirmações usadas com constância tornam-se crenças e sempre produzirão resultados, às vezes de maneira que nem podemos imaginar. E aí ela conta um exemplo dela mesma, de que quando ela morou em Nova York, ela passou 5 anos com um locatário, eu acho que o nome é esse, com uma pessoa que alugava o apartamento para ela. E todo mundo falava muito mal dessa pessoa. E ela passou 5 anos no apartamento desse homem. E assim, ela nunca teve problema com ele. Ao contrário, né, ela fazia muitas afirmações dizendo assim. Ela resolveu, num determinado momento, que ela ia mudar, que ela ia morar na Califórnia. E aí ela tomou a decisão de que ela queria começar uma vida nova lá e ela queria vender tudo que tinha no apartamento e levar só os utensílios bem pessoais dela mesma. Né? E ela começou a fazer essas afirmações. Todas as minhas coisas são vendidas rápida e facilmente. A mudança é muito simples. Tudo está funcionando dentro da divina ordem. Tudo está bem. E ela conta que fazendo essas afirmações assim com uma constância grande, né, no momento dela se mudar, ela recebeu uma ligação do dono do apartamento dizendo que estava sentindo muito com o fato de que ela iria sair, de que ela iria embora e perguntando a ela se ela queria vender as coisas do apartamento, porque ele estava querendo ter agora um apartamento
apartamento mobiliado. E aí ela disse que não tinha nem oferecido a ele. E aí ele se ofereceu e ela vendeu tudo. Então, assim, gente, realmente é muito potente. As afirmações são incríveis. Ela cura, como Claudinha já contou esse depoimento dela, que ela se curou aí da psoríase, que era algo que, no caso dela, gente, era bem grave de Claudinha, e ela se curou através das afirmações e da metodologia de Luiz e Rei. Agora, a gente precisa realmente colocar em prática, porque se a gente não botar em prática, aí nada vai acontecer. É Exatamente. isso. É, e aí, continuando, ela diz no próximo tópico, não acredite em limitações. Olha, gente, tudo, né, reflete a maneira com que você pensa sobre aquela determinada coisa, né? Existe sempre um outro caminho. Quando você tem um desafio ou está pensando sobre alguma questão, pense que existe um outro caminho, né? Existe sempre um outro olhar, um outro caminho, né? Então ela disse, não acredite em limitações. E aí, continuando essa história, quando ela chega na Califórnia, ela quis comprar um carro. Mas veja só, não tinha crédito, os bancos não davam nenhum financiamento para ela. O fato de ser mulher e trabalhar de forma autônoma também não contribuía, né? E aí ela viu que aquilo era um desafio, mas ela se recusou a ter ideias negativas. Ela se recusou a ter pensamentos negativos. Ela se recusou a criar paredes entre o que ela queria e a realização, entende? Então, aí ela toma uma decisão, porque ela não queria gastar o dinheiro dela todo em um carro, né? Então ela toma uma decisão, ela aluga um carro. E quando ela aluga esse carro, ela coloca toda uma boa energia, né? E bons pensamentos dizendo: "Ah, eu tenho um lindo carro, eu tenho um lindo carro novo e ele vem a mim facilmente." 3 meses depois, ela conhece uma executiva que gostou muito dela e a recomendou para um banco, para um amigo do banco. E 3 dias depois ela conseguiu comprar o carro. Agora veja, vamos pensar em uma outra situação. Uma pessoa que quer realizar alguma coisa, mas ela só vê empecilho, ela só coloca negatividade, ela só vê empecilho, ela só vê as dificuldades. Como ela vai conseguir, né? Então, isso é bom a gente fazer esse comparativo para a gente perceber, né, que ela não fez mágica, ela apenas não quis esse lado, ela apenas não quis estar, né, e viver com tudo de negativo, né, com os problemas. Não, ela decidiu ir com calma, né? E ela disse, levei 3 meses para fazer o automóvel aparecer. É isso, levei 3 meses para fazer o automóvel aparecer. Mas, veja bem, que coisa interessante. Ela comprou o automóvel, mas como o automóvel era parcelado e ela nunca tinha comprado nada de um valor grandioso, ela precisou de um tempo para Administrar. obrigado, amiga, para administrar a ideia de que ela tinha conseguido. Por quê? Porque ela diz que a criança interior, ela diz, a criança dentro de mim estava assustada e precisou de um tempo para reunir a coragem para assumir um compromisso. Veja que coisa interessante, né? Como a questão da criança interior, da nossa criança interior e do que ela nos diz, de coisas que nós vivemos no passado, elas refletem no nosso agora.
né? E aí, quando eu li isso, eu pensei sobre a questão do merecimento. Às vezes a gente acha que não merece, que não é digno, e que nunca vai conseguir, e que só algumas pessoas que são escolhidas que conseguirão algo ou alguma coisa, né? Então é importante a gente ver as coisas com um outro olhar, gente. Isso nos ajuda. É Isso é escolher ter maravilhoso. um novo olhar, né? É escolher, tudo é escolha. A gente pode escolher entre o positivo ou o negativo. A gente pode escolher aonde a gente vai colocar o nosso foco. E isso é muito sério. Isso precisa, como diz Cláudia Veiga, de uma decisão interna, né? A gente precisa Exatamente. decidir internamente o que a gente quer. Porque aí eu entro com outra questão que Jefferson falou, do merecimento. Muitas vezes, quando a gente acredita que a gente não merece, a gente nem aceita as coisas da vida e as coisas batem e voltam, porque a gente não aceita. Só que tem outra questão. A partir do momento que a gente toma consciência das questões que ainda restam da nossa criança interior, já é meio caminho andado. É É isso. verdade. Eu também fiquei bastante tocada por esse trecho aí, né? Embora, como vocês devem saber, eu já li esse livro inúmeras vezes, mas toda vez que a gente lê, é um olhar de novo, né? É você que não é mais o mesmo. O livro pode até É, ser o mesmo, mas a gente não é. E aí ela fala que a criança dentro dela estava assustada e precisou de tempo para reunir coragem para assumir o compromisso das prestações. E quantas vezes isso acontece com a gente? A nossa criança, que são as nossas emoções, elas repelem isso que a Renata falou e o Jefferson falou. A nossa falta de merecimento repele as bênçãos, né, as coisas boas, porque a gente não se sente digno e merecedor. Então, internamente, existe a lei da vibração, a gente está empurrando para fora. A gente não está magnetizando. A ideia é curar o meu interior, curar a minha criança interior e magnetizar as coisas boas. E como que isso é feito? A partir desse olhar, com essa consciência que a Renata falou. Quando a gente toma consciência, a gente já está no caminho. Não tem como voltar atrás. O que foi visto, não tem como desver, né? A não gente está tem, vendo. não E tem. aí, no próximo tópico, vem um exercício do eu me amo, que vai justamente dar sequência a essa ideia de como fazer para fazer com que a nossa criança comece a se sentir digna e merecedora. Então, ela propõe o exercício do meu eu me amo, e antes de falar dele, ela fala assim, ó, vocês já devem estar repetindo eu me amo, eu me aprovo, que era uma frase que foi sugerida anteriormente em outro capítulo, que é eu me aprovo. O tempo inteiro você tem que ficar repetindo. Ela fala para dizer isso 300, 400 vezes por dia. Só que agora ela sugere que se faça por escrito. Pega uma folha de papel e escreva no alto. Eu me amo, portanto. E aí o portanto é: eu me amo, portanto, mereço ter um carro novo. Eu me amo, portanto, mereço ser feliz no amor. Eu me amo, aí continua, vai escrevendo as suas ideias, aí o que você deseja. E aí ela sugere que se você puder, faça isso com um parceiro, né, com alguém que você gosta, que também está compartilhando das ideias, e os dois devem se dar as mãos e dizer alternadamente, eu me amo, portanto, tararararará. Eu me amo, portanto, e vai falando, tá? O melhor benefício que é extraído desse exercício é que se aprende que quase é impossível alguém se menosprezar quando diz que se ama, tá? Então, um exercício bem bacana aí. O segundo exercício é tome posse do novo. Esse aqui é um exercício de visualização criativa. A Louise Hay, ela fazia uso dessa ferramenta, né? Que é uma ferramenta que ficou popular naquele período lá nos Estados Unidos. Tem inclusive um livro com esse nome. Eu não vou lembrar o nome da autora, mas chama-se Visualização Visualização Criativa. criativa eu tenho. E, por sinal, não se encontra mais Não, esse eu tenho livro. a minha Eu edição é também bem tenho. antiga, Eu que eu também ganhei tenho. também na mesma época que eu consegui o da Louise Hay, o primeiro, né, que foi lá mais de 25 anos atrás, por aí. Então, eu tenho esse livro e ele é bem legal. Qual que é É a sugestão? muito.
Visualize-se ou imagine-se tendo, fazendo ou sendo o que quer, com todos os detalhes possíveis. Sinta, veja, saboreie, toque, ouça. Note a reação dos outros diante do seu novo estado. Então, a gente sugere assim: imagine que você chega contando para o seu melhor amigo. Olha, aconteceu isso de maravilhoso na minha vida. Imagine a cara de felicidade, a receptividade daquela pessoa te dando os parabéns, feliz, alegre, né, compartilhando com você dessa emoção. Sinta. Não é só ver na mente, é sentir também. Ajuda muito, tá bom? Depois, o outro exercício é expanda os seus conhecimentos, que inclusive é um exercício que ela conta lá atrás que ela fazia diariamente, que é continuar estudando. Ela fala, leia tudo o que possa expandir a sua percepção e seu conhecimento sobre como a mente funciona. Continue estudando. Acredite, aqui nós três, né, que estamos nessa jornada há um tempo, já lemos muita coisa, todos nós temos um livro na cabeceira, né? Recentemente nos encontramos aí, viajamos juntos, e eu pude perceber que ninguém desgruda. Então, ou você está lendo esse, ou você está lendo outros, porque você está sempre precisando e é importante, né, que a gente esteja sempre se atualizando e sabendo como funciona a nossa mente. E Ajuda muito. também, né, Claudinha, é um trabalho que não termina nunca, porque a vida da gente não é linear, ela é fluida. Então, coisas acontecem, a gente se desafia, a gente se vê em situações que a gente nunca vivenciou, né, boas e ruins. E dessa forma, a gente sempre está precisando, sempre tem uma demanda diferente. Sempre está E aprendendo. Exatamente. sempre está aprendendo e evoluindo, porque é um processo de evolução constante, né? Nunca, não existe ninguém que saiba tudo, que não precisa aprender nada. Não existe. E no autoconhecimento, isso ainda é muito mais forte, né? Então, assim, realmente é algo que a gente precisa sempre estar buscando. E eu queria só Pasmem, né? complementar. E pasmem, né? Mas sempre vem coisas novas e a gente vai aprendendo coisas novas, né? Eu só queria complementar para finalizar esse trecho que hoje em dia, né, gente, aí nós temos muita informação disponível gratuitamente na internet. Quando eu comecei meus estudos já não era assim, tudo era difícil, eu precisava comprar os livros ou eu tinha que emprestar. A Louise Hay, imagino que foi muito mais, né, difícil acesso. Hoje em dia, você pega o YouTube de graça, você assiste palestras incríveis sobre autoconhecimento que mudam a vida, se a pessoa colocar em prática, né? Então, nós estamos nessa vantagem. Ela sugere que a gente continue. Ela diz assim que é um trabalho para a vida toda, como a Renata comentou, tá bom? E aí, agora, a gente vai falar de outro ponto que ela fala, né? Que a gente precisa começar a demonstrar e a falar sobre os nossos resultados. E a partir do momento que a gente começa a colocar em prática tantas sabedorias, com o tempo, né, com a prática, a nossa vida, consequentemente, vai mudar. E a gente vai ter boas notícias, e a gente vai conquistar aquilo que a gente sonha, que a gente acredita, seja em que ordem for, né, em que âmbito da vida for, e a gente vai conseguir. E a gente precisa demonstrar isso, a gente precisa gritar ao mundo, a gente precisa compartilhar com outras pessoas, e isso é isso que a gente está fazendo aqui. E a gente colocou isso como meta. A gente não quer parar de compartilhar isso aqui, porque a gente precisa demonstrar ao mundo, né, os nossos resultados, que a gente já teve assim muitas conquistas, né, com essa metodologia que é maravilhosa, que é incrível, e o mundo precisa saber, conhecer, para poder botar em prática e que mais vidas sejam mudadas aí nesse inteirinho de tempo, né?
E outra coisa que ela fala aqui nessa questão é que assim, a gente precisa ter muito cuidado com tudo que a gente escuta, né? E que esse trabalho de limpeza mental acontece muito assim quando a gente está dormindo, né? Quando a gente está dormindo, um processo de limpeza mental acontece para nós. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado com o que a gente escuta antes de dormir, porque aquilo fica na nossa mente e vai reverberar. Então, assim, buscar ver e ouvir coisas positivas. Isso é outra atitude que também tem um impacto imenso sobre a vida. Assim, eu procuro não ouvir noticiário, sabe, de coisa ruim. Eu dificilmente, assim, eu ligo a televisão, porque eu não quero. Eu passo o dia todo trabalhando com pessoas e tal, e eu preciso estar com a minha mente limpa. Se eu estou ouvindo coisa ruim e tal, aquilo vai, consequentemente, impactar na minha vibração e eu não vou ficar bem. Então, eu evito, eu escolho ir por outro caminho. Então, eu estou ouvindo uma meditação, eu estou vendo uma live, eu estou olhando um perfil no Instagram de alguém que causa um impacto positivo na minha vida. Então, eu escolho seguir por esse caminho. E aí é isso. Olha, como nós estamos percebendo, né, aqui a gente agradece a todos esses comentários maravilhosos, estar em contato com esse livro é realmente uma coisa transformadora, né? E isso parte da experiência de nós três, da nossa experiência diretamente para vocês. É um trabalho do coração, estar aqui, refletir sobre esses temas tão importantes para o nosso autoconhecimento, para a nossa vida, né? E a gente sempre faz questão de estar repetindo que isso não é um milagre. É preciso que a gente esteja disposto. Sabe por quê, gente? Quando a gente mexe com coisas profundas de nós mesmos, não é fácil, não é simples, né? Mas é possível, certo? Bom, e aí eu quero encerrar, antes de ler o trechinho final, com uma frase que ela diz nesse tópico, que ela diz assim: ame, ame quem e o que você é e o que você faz. Ria de si mesmo e da vida. Ria de si mesmo e da vida, e nada poderá tocá-lo. Tudo é temporário de qualquer maneira, né? Experimente fazer isso, para você ver como muda a relação, né? A sua relação com você mesmo. Bom, no final desse capítulo, ela nos traz uma mensagem que diz: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu me amparo e a vida me ampara. Vejo provas da lei atuando em torno de mim e em todas as áreas de minha vida. Reforço o que aprendo da maneira mais alegre que encontro. Meu dia começa com gratidão e alegria. Espero com ansiedade e entusiasmo as aventuras do dia, sabendo que em minha vida tudo é bom. Amo quem sou e tudo o que faço. Sou a viva, amorosa e alegre expressão da vida. Tudo está bem no meu mundo. Muito lindo esse final, né? Lindo Todos os demais. capítulos têm essa reflexão final que dá para fazer em forma de meditação. É Eu fico verdade. aqui recebendo essa mensagem porque é uma reprogramação mental, né? Quando eu estudei o livro lá atrás, eu escrevia, inclusive, essas meditações, escrevia e repetia várias vezes, que me ajudava muito, tá? Então, a minha sugestão
Então, é para quem está aí nessa jornada com a gente, está realmente interessado e disposto, né, a mudar, fazer suas mudanças internas, continue assistindo, acompanhando, procure mais informações. Essa semana a gente recebeu aí pedidos das afirmações, nós enviamos por mensagem para as pessoas que pediram, porque é um conteúdo muito valioso e tem ajudado muita gente, espero que ajude a vocês também, Sim, tá bom? Acho que sim. agora nós vamos já para o encerramento, né? Agradecendo a cada um de vocês que esteve aqui presente, ao vivo ou depois, que você receba muitas bênçãos, que a sua vida seja sempre muito iluminada. E outra, pare de se criticar, se Boa. ame, se dê uma chance a você mesmo, se olhe com mais carinho, mais amor e mais atenção. Um beijo para todos. Beijo, gente. Até Boa a noite. próxima. Tchau. Tchau.